Opa, galera, beleza? Acabou mais um card desse UFC Fight Night, do Adesanya contra o Imavov. E eu vou trazer aqui o que aconteceu, né, nesse card, resumidamente, no vídeo sem cortes, só pra gente falar como é que foi cada luta. A primeira luta, né, foi do Randy Abdelwahab contra o Jamal Pougues. O Randy Abdelwahab, ele ganhou por decisão dividida. No vídeo que eu soltei, analisando todo o card, eu previ a vitória dele, eu imaginei que ele ganharia, eu imaginei que ele iria nocautear o Jamal Pougues, porque ele tem a mão muito pesada. Acabou que ele soltou bons golpes no Jamal Pougues, mas foi uma luta mais parada. O Jamal Pougues tentou se manter na distância, tomou uma queda no primeiro round, e acabou que foi uma luta mais no estudo, e o Randy Abdelwahab venceu, né, por decisão dividida. A segunda luta foi do Bogdan Grade contra o Lucas Alexander. Vitória do Bogdan Grade, o Lucas Alexander perdeu. Eu imaginei que ele conseguiria um nocaute nessa luta, porque ele é um cara muito bom em pé, mas eu também disse que, né, no vídeo anterior, que ele tinha um problema com o jogo do chão, o jogo de chão. O calcanhar de Aquiles dele é o jogo de chão, e foi isso que aconteceu. Ele ficou por baixo, acho que numa mão que ele recebeu, ele estava muito bem no primeiro round, ganhou. Aí no segundo ele recebeu uma mão, caiu por baixo, e aí foi o início do fim, né? Começou a receber golpes no ground and pound, cotoveladas, e aí não conseguiu ceder, não conseguiu segurar, e acabou que ele perdeu. Terceira luta foi da Jasmine Jasudavicius contra a Mayra Bueno Silva, e aconteceu o que eu imaginei, o que eu previ, a Jasmine ganhou por decisão. A Jasmine entrou querendo a vitória, coisa que faltou na Mayra. Eu soltei que se a Mayra tivesse um QI maior, ela venceria as lutas, mas ela peca muito nessa análise de lutas, ela comete erros bobos, ela tem falta de QI. Ela entrou na luta muito desligada, muito parada, ela deveria ter soltado mais os golpes em pé, porque ela era melhor em pé, mas ela estava muito lenta. Ela tomou as quedas da Jasmine e por baixo não conseguiu nada. A Jasmine conseguiu controlar ela por cima e venceu a luta por decisão. A quarta luta não da noite, né, da tarde, que começou cedo esse UFC, foi do Terence McKinney contra o Damir Hadzovic. Terence McKinney ganhou por nocaute no primeiro round, coisa que eu também tinha dito. Ele é um cara que começa com tudo para matar ou para morrer, e ele matou. Ele, no primeiro round ele nocauteou o Damir Hadzovic, e não deu nem pro cheiro. A próxima luta foi do Shamil Gaziev contra Thomas Petersen. Shamil Gaziev venceu por nocaute no primeiro round, nocaute mesmo. Ele soltou uma direita, um direto de direita, e o Thomas Petersen, ele literalmente apagou mesmo, ficou todo perdido. Eu imaginei que o Shamil Gaziev ganharia essa luta, pensei que seria por decisão, mas eu disse, né, que ele tem a mão pesada também, ele tem um boxe bem interessante, e ele conseguiu logo uma mão, nocauteou logo o Thomas Pedersen e venceu essa luta. A próxima luta que aconteceu foi do Muhammad Naimov contra o Khan Ofli, e o Naimov ganhou. Outra luta que também acertei, né? O Naimov, ele ganhou por decisão, coisa que eu também imaginei. Ele conseguiu defender as quedas do Khan Ofli, que o Khan Ofli ele é o wrestler, e ele defendeu as quedas dele, quedou ainda por cima o Khan Ofli e controlou a luta em pé, golpeando, dando os chutes que ele é muito bom, uma sequência de golpes, enfim, ele acabou vencendo a luta. Luta seguinte, Farresian contra Mike Davis. Farresian também venceu, também acertei essa luta. Esse card eu acertei, a maioria das lutas eu acertei, né? Ele ganhou a luta do Mike Davis, ele ganhou por decisão, defendeu as quedas do Mike Davis. Mike Davis é um wrestler muito bom, também parecido com a luta anterior. Ele defendeu as quedas, ele botou mãos pesadíssimas do Mike Davis, e o Farresian é muito bom em pé, e isso fez com que ele vencesse a luta. Ele até tomou uma queda e tal, mas conseguiu ganhar 2 de 3 rounds.
Próxima luta, Vinícius Lockdog Oliveira contra Said Nurmagomedov. Vinícius venceu. Essa eu não acertei, essa eu imaginei que o Said iria ganhar, mas ele perdeu pelo cansaço. Eu disse também que numa luta dele, ele perdeu pelo cansaço. Um outro cara segurou ele na grade e ele acabou cansando, e foi isso que aconteceu. Ele acabou cansando demais contra o Vinícius Lockdog, e o Vinícius defendeu muito bem as quedas do Said. Eu imaginei que para o Said ganhar dele, ele teria que tentar as quedas, e ele defendeu bem as quedas, conseguiu reverter posições, quedou, e a mão muito pesada. Ele sofreu uma lesão, já estava lesionado antes da luta e agravou num golpe rodado do Said que ele deu nele. Lutou lesionado, com dor, mas ele conseguiu defender as quedas, conseguiu ficar por cima, golpear, e aí ele saiu vencedor da luta. Inclusive foi uma boa zebra ele. Ele estava pagando melhor e assim, ele vai crescer. Fica de olho nesse moleque que ele vai crescer cada vez mais nesse ranking, né? Na categoria dele, que é o peso galo. Antepenúltima luta do russo Sergei Pavlovich contra Jairzinho Rozenstruik. Sergei Pavlovich ganhou. Também imaginei que ele ganhasse. Pensei que ele nocautearia o Jairzinho. Imaginei lá para o segundo round, vir o nocaute. Mas ele estava muito calmo e tranquilo. Até porque ele vem de 2 derrotas, ele precisava muito dessa vitória. Eu esperava uma luta mais energética, né? Nocaute, pancadaria, mas não teve muito. Sergei Pavlovich até balançou várias vezes o Jairzinho com jab, para você ver a potência desse cara. Com jab ele balançou o Jairzinho, mas assim que ele soltava um jab, balançava ele logo quedava. Então ele usou de um artifício que ele não tinha mostrado ainda no UFC, o jogo de quedas. Ele quedou o Jairzinho 2 ou 3 vezes, ficou por cima, golpeando, e ganhou essa luta tranquilo, ganhou os 3 rounds, e agora ele vem de uma vitória, para na próxima ele já conseguir soltar mais o jogo sem medo, né? Penúltima luta foi do Michael Page contra o Shara Magomedov, e o Michael Page ganhou. Também imaginei que isso aconteceria. Eu disse no vídeo, né, passado, que ele, assim, muito difícil desse cara perder em pé. É muito difícil. Para o Shara ganhar dele, ele deveria ter usado o jogo de quedas, e eu sabia que ele não usaria pelo ego, porque ele queria mostrar que é melhor em pé que o Michael Page, mas não conseguiu. O Michael Page não pede para ninguém em pé nessa categoria. Ele realmente é diferenciado. Para ganhar dele tem que usar o grappling, tem que quedar ele. É muito difícil acertar ele, ele controlou a distância. Dificilmente o Shara acertou ele, e em compensação o Michael Page acertou várias vezes ele. Ele controlou muito bem a distância, saía dos golpes, e quando ele ia golpear, ele avançava e já saía. Então, realmente ele controlou bem. Para mim foi 3-0, e ele saiu vencedor dessa luta por decisão. E a última luta do card, essa foi um choque mesmo, que é do Adesanya contra o Imavov. O Imavov nocauteou a Adesanya. Eu imaginei que depois de uma sequência de derrotas que ele estava, né, ele venceria essa luta. Seria uma luta para ele voltar a vencer, e era para ser, mas ele foi nocauteado. Eu imaginei que o Adesanya ganharia, que ele iria controlar nos golpes, na distância, podendo até nocautear lá no 4º round. Mas o Imavov, ele acertou um upper, isso acho que no 1º round, que o Adesanya sentiu. O Adesanya sentiu esse golpe, e aí ele andou para trás. E aí logo eu já imaginei, coisa que eu falei no vídeo, que o queixo da Adesanya não tá mais a mesma coisa. Ele tá sentindo muito os golpes, ele anda para trás, isso foi o que aconteceu. Ele sentiu a mão do Imavov, e aí no 2º round ele tomou o Imavov encurtou, soltou um cruzado e pegou com a guarda aberta do Adesanya, e ele logo caiu nocauteado. E aí a Imavov só foi para cima, deu mais uns socos, bateu, até o juiz parar. Então, realmente, eu disse, se o Adesanya não ganhar essa luta, é para se aposentar, e eu acredito que ele deveria se aposentar. Se ele não quiser se aposentar, é mais para fazer dinheiro mesmo, porque não dá mais para ele chegar no título novamente, não tá mais a mesma coisa, o queixo não tá mais o mesmo. Todo mundo já praticamente entendeu como vencer dele. E o Imavov se dá muito bem, né? Porque ele venceu um ex-campeão, tá com uma sequência de 4 vitórias agora, acho que é 4 ou 5.
8 vitórias no peso médio, se eu não me engano. E agora ele só senta e espera a próxima disputa de cinturão do Dricus du Plessis contra o Strickland. Eu acredito que ele não seja o próximo ainda tem o Shimaev, mas depois do Shimaev é ele, então ele tá bem. Então foi uma ótima vitória para ele, o Adesanya. Vamos ver qual vai ser o futuro dele, né? Então é isso. Esse foi o grande card desse UFC Fight Night lá na Arábia. Foi muito bom esse card, ótimas lutas muito interessantes. Se eu não me engano, o Imavov ganhou bônus de performance. E se eu não me engano também, o Bogdan Grade ganhou também o bônus de performance no nocaute do Lucas Alexander. Eu acertei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acertei 8 lutas nesse card. Eu errei só 3, então 8 de 11. Foi um card muito bom. Consegui acertar nos palpites. E vamos agora esperar para o próximo, que é a semana que vem, que vai ser um cardzão, né? Disputa de cinturão, Dricus contra Strickland. Se não me engano, a Zhang vai lutar com a Tatiana Soares. E vamos prosseguir, né? E é isso. Valeu por assistir esse vídeo. Esse card que foi muito bom. E é isso. Os!